esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Moisés era um homem muito limitado. Alguns limites poderiam até fazer as pessoas desacreditarem na palavra dele. Por exemplo, ele tinha dificuldade, era um homem gago. Ele tinha muita vergonha por consequência de falar em público pela situação a qual ele tinha de limite. No entanto, mesmo com os seus limites, Deus enxergou um dom preciosíssimo no coração de Moisés. Moisés era um homem que tudo fazia no que se refere à vontade do Pai. Ele procurava ser obediente ao mandato de Deus. Então foi Moisés que ficou incumbido de construir a morada, ou seja, uma tenda para que as pessoas pudessem sentir a presença de Deus, no caso o povo israelita, entre eles. E eu não sei se vocês sabem disso. Quando o padre, no início da missa, ou por 3 momentos da missa, diz para a Assembleia: o Senhor esteja convosco, e a nossa resposta é exatamente essa: Ele está no meio de nós, é para que a gente, desde o povo de Israel, nunca perca essa consciência de que Deus, Ele fez uma promessa de caminhar conosco em todo momento. E a leitura de hoje vem mostrar com exatidão o porquê que sempre o povo de Deus tem que se lembrar da presença de Deus. Quando Moisés constrói a morada, a tenda para a arca, e ele começa a construir os alicerces para a arca, nas bases é que Moisés coloca a tábua da aliança. E a partir da base ele ergue as colunas, o que fala muito bem para nós que qualquer projeto humano, que qualquer sonho nosso, se nós não tivermos como base os mandamentos de Deus,
os propósitos de Deus e não ouvirmos a palavra de Deus como base, nada se ergue. Nenhuma parede a gente consegue levantar. Nenhum projeto consegue ser erguido. E aí, a finalidade da arca não era outra, o pedido de Deus para Moisés não era outro, a não ser de colocar no coração de cada homem, de cada mulher, a certeza de que Deus está junto com o seu povo. Porque a partir do momento em que a arca foi construída, o povo tinha certeza, por meio de um símbolo muito forte, que Deus estava caminhando com eles. E do início ao fim da libertação do povo de Israel, o povo teve essa certeza quando a arca estava no meio deles. E essa arca, quando construída, foi conhecida como a tenda do encontro. Ou seja, quando Moisés, ele se situava de frente da tenda, todo o povo de Israel se aproximava porque tinha certeza de que naquele momento Deus estava falando com Moisés. Então o povo iria receber um recado, porque eles sabiam que Deus se encontrava ali. Da mesma forma, quando nós entramos numa igreja, quando nós entramos num santuário, essa consciência nós devemos ter. Colocando o pé no santuário, é a certeza de que nós estamos diante da glória do Senhor. Porque Moisés mesmo deixa muito claro, esse é o local da glória do Senhor. Se Deus ele se manifesta em sua tenda. Se Deus se manifesta, ele se manifesta no seu santuário. É com a presença do Senhor, manifestada na nuvem, que se levantava sobre o santuário, que o povo tinha certeza de que Deus estava entre eles. Aliás, uma coisa marcante. O povo tinha que parar para descansar nessa caminhada do deserto. Eles nunca partiam de uma região antes que acontecesse dessa nuvem erguer-se diante do santuário. Essa nuvem indicava exatamente o sinal de que Deus caminhava com eles. Então eles sabiam que eles estavam caminhando com Deus. E assim também deve ser para nós. Nós devemos ser um povo que sabemos que por onde a gente caminha, seja na maior dificuldade da sua vida, seja nas suas tempestades emocionais, seja onde você estiver indo para o seu trabalho, fazendo as suas atividades, nós devemos ser um povo que temos a certeza de que Deus caminha conosco. Na antiga aliança já era assim. Agora, Deus ainda se manifesta como Emanuel. No Natal nós celebramos o Deus conosco. Em cada Eucaristia a gente sempre responde que Deus está no meio de nós. Cabe a nós termos essa certeza em nossos corações. O Evangelho de hoje, Jesus, ele compara o reino dos céus como que uma rede lançada ao mar. A gente sabe que a rede lançada ao mar é bem diferente de uma rede lançada num lago ou numa represa. Na represa há calmaria. No mar existe as agitações das ondas. E quando uma rede lançada ao mar é arrastada para a praia, Jesus diz que vem consigo peixes de todos os tipos. Além disso, nós sabemos que vem muita coisa que foi lançada pelo homem mar adentro. Não só peixes, mas muito enrosco vem também. E muitas surpresas podem vir numa rede como essa. No fim dos tempos, Jesus deixa muito claro que vai acontecer um selecionamento. E ele diz assim que os peixes bons serão recolhidos em cestos. Os maus serão jogados fora. Eu gostaria de chamar a atenção aqui apenas para essa palavra de Jesus diante do exemplo que ele dá. Pense um pouco, como que nós podemos achar peixes maus dentro do seu próprio ambiente natural que é o mar? Comece a pensar.
vocês sabem que toda a parábola de Jesus tem um propósito que deve fazer a gente pensar um pouco, né? Por exemplo, num rio, na Piracema, quando os peixes sobem o rio, eles têm que subir, se aventurar, até chegar à nascente, para lá poder desovar. O sofrimento é tão grande para esse peixe, porque para ele subir o rio, ele precisa se chocar contra as pedras, mas mesmo assim esse sofrimento produz um benefício. À medida em que ele vai subindo e vai se chocando contra as pedras, é ali que ele consegue fazer com que a desova solte do seu corpo para lá poder desovar. Se ele não se lança contra as pedras para subir o rio, é impossível da desova se desprender do peixe. A mesma coisa acontece conosco. Agora, só não sobe a correnteza peixes mortos. Os peixes mortos são os únicos que voltam correnteza abaixo. E aí, quando Jesus fala que os peixes maus na praia serão jogados ao fogo, significa exatamente isso. O mar, que é a grandeza da beleza do reino de Deus, só se perde quem de fato se permite perder. Quem de fato decide por opção própria se tornar um peixe mau. Em outras palavras, um peixe morto. Porque a gente sabe que nos processos de selecionamento, aquele peixe que está em decomposição, nem a gente aceita quando a gente vai comprar numa feira um peixe desse tipo. É uma coisa que é natural ao processo de seleção. E aí a gente sabe o quanto que Deus, Ele compreende a pessoa humana e Ele dá a oportunidade para a pessoa humana fazer tudo nessa vida para viver, para não desistir da existência, para lutar a favor da vida, para encontrar o seu caminho, para encontrar o seu rumo. E aí, é claro que a pessoa que luta para poder viver, ela vai ser selecionada para o cesto bom. E Jesus continua dizendo, né, para finalizar a parábola, o mestre da lei. A gente sabe que os mestres da lei, no tempo de Jesus, eram pessoas completamente rígidas por viver preceitos. E Jesus diz assim, o mestre da lei, que se torna discípulo, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Olha que outra coisa belíssima Jesus traz para nós. Tudo que nós aprendemos a respeito de Deus, mesmo com limites, mesmo que a pessoa nos ensine não por completo, mesmo que ensine de maneira defeituosa para nós, trata-se de um tesouro, aonde se pode tirar coisas novas e pode tirar coisas velhas. E quando Jesus fala que se trata de um tesouro, é porque tudo que nos é ensinado a respeito de Deus, nós podemos utilizar para o bem. Mesmo com os seus limites, nós podemos aprender. Tesouro porque se tratam de coisas boas, de sentimentos bons. Então, desse tesouro, nós podemos tirar coisas novas. Porque na vida, não existe pessoas que sabem tudo. Ninguém que pisou este mundo soube de tudo. É interessante que até o mistério em Jesus Cristo é preservado, porque quando os discípulos perguntam qual seria a hora de Deus se manifestar nesse mundo, Jesus disse assim, a mim não cabe saber sobre isso, é o meu Pai que vai revelar o momento certo. Ninguém sabe de tudo nesse mundo. Então nós devemos nos colocar como pessoas que aprendem, até com as piores pessoas, lições para a nossa vida. E também é como um pai de família que consegue tirar do seu tesouro coisas velhas. Por quê? Porque olhando para o nosso passado,
quando olhamos com sinceridade e quando não ancoramos nas nossas culpas, nós somos capazes de aprendermos e tirarmos coisas belíssimas da nossa existência. Às vezes nós passamos por situações muito desastrosas, mas quando passam-se anos, lá na frente, quando nós olhamos para trás, nós olhamos com uma mentalidade muito madura. E aí a gente percebe que quando a gente passou por aquilo, a gente tira grandes lições. É assim que se porta aquela pessoa, o mestre da lei, que decide abrir o seu coração para Deus, que decide viver a graça de Deus. Que Deus nos ajude a viver assim. Então vamos agora apresentar ao Senhor, com muita confiança, as nossas orações.